Fala pessoal, boa noite aí pra todo mundo aí. Galera da Gama Filho, daqui a pouco começa a live aí com o nosso mestre Alfredo Dornelles. Aguardando a entrada dele aí. Hoje não, né, novinho? Hoje tu não vai zoar não, né? Vai. Vamos lá, mestre. Me escutando bem? Beleza, tudo ótimo. Boa noite, Odair. Eu estou vendo aqui que o Instagram ele não faz com o telefone virado, né? Só Não, faz com o telefone em pé. em pé, em pé, em pé. Isso mesmo. Beleza, tranquilo. Então, vamos. Bom, eu aproveito para já dizer boa noite a todos aí, todos que estão online conosco aí, ansiosos para boas histórias. Sem dúvida, mestre. Antecipadamente, eu digo que eu vou contar tudo. Eu vou falar tudo. Eu vou dizer tudo, mas vou falar no final. Essa Vou é a contar intenção. no final. Aqui, todos que estão aqui é cria da casa, e quem não é amigo, e estamos aqui para escutar tudo, né? A galera está entrando aí, estou vendo Laquinha, Luiz Marco, Alessandro Bragança, André Boca, o Brother, Kimura, e está entrando uma galera aí, Alfredo. Primeiro agradecer a você aí por ter aceitado aí, né, para a gente poder rever todos os amigos aí. E é um prazer. Você sabe que considero você como amigo, irmão, professor, pai, disciplinador, tudo, né? Então, por isso que a gente estava... Eu deixei para o domingo, porque domingo é um dia mais família e a gente tinha que fechar esse domingo com chave de ouro. Mas eu vou te pedir que você comece aí a sua apresentação aí, e aí a gente vai interagindo aí com a galera. Bom, Aldair, confesso que estou um pouco ansioso, né? É a primeira vez que faço esse tipo de depoimento, é um momento ímpar, mas eu queria, nesse momento, inclusive, pedir licença a você, que é meu entrevistador, e também aos meus assistentes, para quebrar o protocolo. E eu queria dizer algumas coisas. Primeiro, eu queria agradecer ao meu gerente de departamento, gerente do judô do Minas Tênis Clube, Sérgio Cota, por autorizar a minha live, inclusive por estar agora usando a camisa do meu clube, autorizado por ele. E não é à toa, né? Estou usando essa camisa também alusiva às cores da nossa universidade, o azul bebê, já que nós estamos aqui fazendo uma live exatamente para falar sobre aquela instituição. Então, eu queria agradecer ao Serginho e dizer que esse é um momento que nós estamos vivenciando de extremas incertezas e inseguranças, né, em razão da pandemia, e eu gostaria muito que todos estivessem com suas famílias em segurança e com saúde. Da mesma forma, é uma oportunidade única que nós estamos tendo nesse momento
em que todos estamos em casa. É um domingo, mas é um domingo de quarentena, é um domingo de isolamento, é um domingo onde as famílias estão reclusas, e é uma oportunidade maravilhosa de reencontros e de causos e de, com certeza, espero muitas alegrias. Então, é isso que eu estou com uma colinha aqui, que eu vou ler de vez em quando, naturalmente, né? Então, eu queria continuar, Aldair, se você me permite, pedindo a Deus que me ilumine e me permita o atributo da serenidade, do equilíbrio, da clareza e boa memória, para não cometer nenhum esquecimento ou injustiça. E se for cometido, que eu possa ser perdoado. Evidente que é difícil de lembrar de todos nesse momento. Então eu quero que Deus me ajude nisso e que a gente possa ter um papo bem tranquilo, bem saudável e muito alegre. Mas antes de qualquer coisa, eu queria fazer justiça. Eu preciso reconstruir a verdade. E para que isso seja feito, eu preciso falar de Carlos Alexandre Santos Lapa, o Lapinha. Um dos nossos palestrantes aqui, convidados. Na verdade, somos 4 grandes amigos. Lapinha, mesmo você não citando meu nome na sua live, que você já registrou no WhatsApp, eu jamais perderei a minha admiração, o meu respeito e meu carinho por você. Para mim, você que foi pessoa que me propiciou momentos de extrema emoção, sempre será, mesmo agora, um dos 5 melhores atletas de todos os tempos do Rio de Janeiro. Da mesma forma, para fazer justiça e reconstruir a imagem, eu quero dizer que o senhor Carlos Eduardo Espanha Matos, Espanha para nós, gaúcho também para a garotada e Edu para a família, como você falou ontem, Aldair, ele é o nosso espelho inspirador. Espanha foi e é o mais dedicado, o mais focado, o mais destemido não, mas determinado atleta que nós tivemos em nossa equipe. E para isso, espero que ele esteja vendo. Ele está vendo. Eu também tenho algumas surpresas. Eu queria mostrar isso aqui para ele. Com muita emoção. Aí, Espanha. Isso aqui é uma carta enviada em 2001 pela Espanha para mim, falando sobre o caco e o mosaico. A importância da construção harmônica de pequenas peças em direção a um objetivo, mostrando exatamente o que é a união de uma equipe. Isso tudo em razão de algumas intempéries que tivemos na carreira de atleta dele. E isso me emociona sempre quando falo. Peço também para me dirigir a palavra a você, Aldair, porque você, Aldair Neves Pinto Júnior, o Júnior para a família, você foi e será o mais valente atleta que já passou pela minha mão. Você é o meu vice-campeão mundial de veteranos de 2019. Você sempre será lembrado por isso. E quero também mostrar para vocês que nós 4 fazemos parte de um grupo, que não foi citado até agora, um grupo de irmãos, um grupo de amigos, um grupo de adoradores de motocicleta, na qual Espanha é campeão, é presidente, você é o vice-presidente, e temos mais vários amigos que compõem esse grupo, e aí inclusive João Cláudio Anveres, que nos presenteou com essa belíssima garrafa.
Eu vou Ele tomar está até um de gole. serviço hoje, me desculpe falar, ele está de serviço hoje, senão ele estaria na live também, Alfredo. Está no nosso coração. Judocas do asfalto, sempre. Sempre. Eu quero fechar agora aqui, Aldair, quebrando esse protocolo mais um pouco, espero que as pessoas entendam, e falar sobre o meu perfil. O perfil da minha conduta como gestor, como técnico, como orientador dos meus atletas. Eu sempre fiz questão de focar apenas nos atletas. Meu interesse maior sempre foi os meus atletas, meus queridos atletas. Aqueles que mereciam toda a atenção e foco para que eles atingissem o melhor de suas condições. Para isso, eu sempre adotei um perfil e uma posição, uma conduta democrática, aberta, flexível, firme, muito firme. Inclusive, eu quero reparar alguma coisa que o Espanha falou ontem. Os esporros sempre foram justos e merecidos. Porque eu sempre fui firme naquilo que eu determinava. Porém, sempre com muita democracia, sempre com muita espontaneidade, sempre com muita descentralização. Por essas razões é que a equipe se sentia parte, se sentia alinhada, se sentia ao lado do técnico. Eu nunca quis ser mais iluminado, mais brilhante, mais figura, mais protagonista do que o meu atleta. Porque até hoje o que me importa são os meus atletas. E não só aqueles que são os melhores atletas, mas aqueles que são, sim, os meus queridos atletas. Muito obrigado. Alfredo, me deixa só abrir um parênteses aí. Desculpa aí, eu fiquei emocionado mesmo. Eu também. Eu não esperava essas suas palavras aí, mas, assim, para deixar claro, a gente é o que é, né, homens, né, pela escola que nós tivemos. E essa escola teve pessoas na direção, que eu posso citar aqui, você é um deles, Geraldo Bernardi, Oswaldo Simões, Vigílio, Beluca, Sansão e vários outros que, para a gente não deixar aí de fora, mas vários outros, tá? E por isso que nós temos esse sangue de guerreiro, de brigar pelas coisas, né? E eu vim dessa escola e eu lembro, eu ia deixar isso mais para o final, mas eu vou, já que você abriu o parênteses aí, me desculpa, mas eu lembro até hoje, eu tenho na minha memória, o primeiro campeonato meu interestadual foi em São José dos Campos, e eu tive o prazer de ver você lutar. E você, por incrível que pareça, muitas pessoas não viram porque você parou cedo. Depois você vai falar por quê. Eu vou deixar isso aí, é a sua live, né? Eu só estou aqui intermediando a galera. Mas você é um guerreiro lutando. Eu posso falar aqui a palavra clara. Você saindo na porrada com um cara 2 vezes maior que você. E isso é que faz eu sempre entrar no tatame. Eu posso estar lá dentro, não aguentando, mas jamais vou desistir e vou entrar em qualquer situação que me convocarem. Então, foi isso que eu aprendi. E é isso que eu levo sempre. Tá? Mas agora eu vou deixar você falar aí por a sua apresentação aí, como você queira. Tá aberto aí. Beleza. Eu espero que tenhamos tempo para isso. Na verdade, a história é bem longa, bem grande e muito rica, né? De muitas atividades. Mas eu vou fazer uma apresentação formal agora. Né? Eu vou falar assim à frente, inclusive, dos professores, se você me permite. Mas meu nome é Alfredo Gonçalves Dornelles, como eu sou mais conhecido no mundo do judô como Alfredo Dornelles, ou Sensei Dornelles. Eu estou com 63 anos, faço 64 anos agora no próximo dia 14 de junho. Eu acho que vou fazer 64 anos dentro de casa aqui, eu e Nádia só, inclusive. Os meus pais, já falecidos, recentemente falecidos,
foram Miramar Gonçalves Dornelles e Francisco Soares Dornelles. Eu sou casado com a Nádia Sueli Dornelles, que todos conhecem no meio do judô. A razão disso é porque ela é o meu amor e a minha vida e a minha namorada desde os 12 anos de idade. Nós temos quase 52 anos juntos. Desses 52 anos são 10 anos de namoro e mais 41, quase 42 anos de casados, com 2 filhos maravilhosos. O Daniel Dornelles, que foi excelente judoca, e o Davi Dornelles, que foi um judoca também, mediano, mas foi um judoca até a faixa marrom. Essa é a minha família. Eu sou natural do Rio de Janeiro. Eu nasci no bairro de Bento Ribeiro, né, perto de Marechal Hermes, e lá fiz toda a minha vida. Namorei, casei, criei os filhos e saí de lá somente para chegar mais para perto da Universidade Gama Filho. E depois agora, né, saindo do Rio, pela primeira vez, vim morar em Belo Horizonte a trabalho. A minha formação acadêmica, a graduação em Educação Física eu fiz nos anos de 75, 78, formei no meio do ano de 78. Eu fiz a pós-graduação em treinamento desportivo no ano de 93 e fiz o mestrado, que é inacabado, incompleto, de 2003 a 2007. A minha formação esportiva. Minha formação esportiva no judô teve início em 1965, em maio, mais precisamente em maio de 65, na Academia Suburbana de Judô em Marechal Hermes, próximo da minha casa em Bento Ribeiro, levado inclusive pelo meu compadre Avena, pelo pai dele naturalmente, né? A minha faixa preta eu conquistei em 1974, aos 16 para 17 anos. Saí Kodansha, né, em 2003 e recentemente, em 2015, que já não é mais recentemente, eu fui promovido a 7º Dan. Eu já nem lembrava mais que já tem 5 anos que eu fui promovido a 7º Dan. Recentemente, a federação até solicitou minha promoção ao 8º, mas creio que, por força da falta de carência intertício, não fui promovido. E, na verdade, nem sei se mereço. Mas isso é aquilo claro que merece. Que eu tenho muito rigor na minha conduta técnica e na minha profissão. Então, eu acho que seria muito cedo, sim. Eu também sou faixa preta de jiu-jitsu. Na verdade, foi uma homenagem do meu querido amigo José Carlos Moreira, o Joe Moreira, dos Estados Unidos, que me promoveu a faixa preta em 2016. Eu quero, Aldair, agora, num momento também, mais um momento de emoção, eu quero dedicar essa live uma homenagem que eu quero fazer a todas as pessoas integrantes da família de judô da Gama Filho e também aqueles visitantes pontuais e importantes que vivenciaram aquele maravilhoso ambiente fraterno, aberto, democrático e agregador que nos propiciou momentos memoráveis, emocionantes, de extrema emoção, através do suor, sangue, lágrimas, imensas alegrias e muitas conquistas. Quero ressaltar a importância do atleta mais simples, ao atleta mais laureado e brilhante. A todos aqueles que, de alguma maneira, pisaram naquele dojo e que se encantaram com ele. E que levam até hoje no peito o sentimento de amor e paixão pelo lobo sangue azul daquele escudo da universidade. E a amizade que preservamos até hoje. Não está fácil, não, hein? Tá difícil. É muita emoção. Então, Aldair, você estava falando agora há pouco sobre professores, não é isso? Então, eu queria fazer uma explanação da minha vida com relação aos meus professores.
eu tive muitas pessoas importantes na minha vida. Mas o professor Geraldo de Moraes Bernardes, Geraldo, esse é o mais importante. Geraldo abriu meus caminhos para a minha carreira atlética. Geraldo me orientou na minha vida na questão profissional. E Geraldo também foi uma pessoa importantíssima no aconselhamento pessoal. Então foi uma pessoa que eu nutro um respeito, uma admiração e um carinho extraordinário, como se fosse meu próprio pai também. Não posso deixar de falar aqui sobre os professores da minha querida academia de origem, a suburbana. Professor Teófilo Mesquita, professor Sidney, professor Vitor, professor Ítalo De Poli, que estavam naquela academia para me receber e começar os primeiros ensinamentos do judô. Me lembro que eu fiquei muitas semanas fazendo só o Kemi. Inclusive, nem no dojo entrava, era separado. Eu queria muito pisar no dojo, entrar no dojo propriamente dito, mas eu ficava lá em cima no mezanino fazendo o Kemi sem parar de quando é que eu vou descer, meu? Porque eu era um garoto e que eu era muito combativo, era competitivo o tempo inteiro. Na verdade, eu saía na porrada todo dia na rua. Eu precisava de alguém contendo isso. E eu queria ir lá para baixo, eu queria lutar. O meu desejo era lutar. Na verdade, a primeira visão que eu tive do judô, eu até não gostei muito, né? Pô, mas não era uma coisa que me apeteceu logo de início. Mas, como naquela época ninguém dizia não para os pais, eu entrei no dojo, porque meu irmão queria muito entrar, entramos os dois juntos. E depois que eu entrei, eu me apaixonei e não quis sair mais. Essa foi a academia de origem. Também quero aqui falar rapidamente sobre o professor Pedro Ernesto Prado Ferreira da Gama, o Pedro Gama Filho, o maior idealista do esporte que eu já conheci, uma pessoa ímpar, diferente, que criou, construiu um projeto social, esportivo da maior grandeza naquela instituição, Universidade Gama Filho. E junto com ele uma equipe extraordinária. Eurico Versário, Edson Leandro Silva, Sansão, Edmundo Vietes Novaes, que começou as primeiras aulas numa salinha pequenininha, debaixo da chancelaria, né? Que depois virou RH, se não me engano, departamento pessoal. O Edmundo era um cara que dava salto mortal para frente e para trás, corria pelas paredes, subia na parede, dava salto mortal, era um cara diferente, era muito veloz, e era uma admiração enorme que eu tinha por ele. Também o professor Sebastião de Oliveira Ramos, que foi um grande nadador da universidade, depois se tornou meu amigo e meu coordenador. O professor Ronald de Carvalho, que coordenava, era um assessor do professor Pedro, que coordenava os projetos da universidade, inclusive o projeto social comunitário. O professor Leopoldo Levido De Luca, um grande estrategista, foi o cérebro de todos nós, nos ensinando os caminhos mais fáceis para derrotar nossos adversários. Não foi diferente comigo. O grande cérebro do judô de todos os tempos. Ele era vanguarda naquela época e será vanguarda sempre, porque as questões que ele defendia ainda hoje são extremamente relevantes. Oswaldo Cupertino Simões, o Boneca, ele não gosta que fale isso, mas a gente vai sentar o dedo aqui, que foi meu professor na graduação. Eu pedi a Deus que me iluminasse para que eu não esquecesse ninguém, mas com certeza eu vou esquecer alguém. O Luiz Virgílio também, de Castro Moura, o Vergu, que trabalhou na universidade, foi um grande professor também, o Francisco Mauro de Carvalho, o Guerra Rezende, que foi meu amigo de judô do Mackenzie, que depois passou a ser foi aluno da Faculdade de Educação Física na minha turma de Educação Física e se tornou um grande comandante da Educação Física na Gama Filho, inclusive o responsável pelo mestrado e doutorado. O Helder foi meu professor no mestrado, eu tenho o maior respeito por ele. O Guilherme Pacheco, que foi diretor da Educação Física também na universidade, uma pessoa importante que me contratou, mandou me contratar para ser o professor da cadeira de ensino do judô em 2003, o maior respeito por ele também. Eu fiquei por 5 anos naquela cadeira, dando aula de ensino do judô, foi muito engrandecedor para a minha carreira. Eu preciso também fazer jus aqui, trabalhei
no Mackenzie, como professor no Mackenzie, de 74 a 84, ao lado do professor Durval Simas Pereira, que hoje está com 93 ou 94 anos, e foi promovido agora recentemente a nono Dan. E também trabalhei no Mackenzie. Eu convidei, inclusive, o professor Chuno Vanderlei Mesquita para trabalhar comigo no Mackenzie durante uma época. Quero agradecer também aqui, se estiverem no ar, vai ser um grande prazer para mim, aos professores do atletismo da Gama Filho, que me ensinaram como gerenciar um projeto de judô. As experiências que me passaram foram extraordinárias. Eu me lembro que eles tinham diferenças, mas eles acertavam tudo em discussões acaloradas e saíam com a decisão, e isso fez com que aquela equipe fosse vencedora sempre, desde que começou até terminar. Professor Carlos Alberto Lanceta, a professora Mara Dutra, professor Alexandre Coelho e Genaro Simões, todos meus queridos amigos do atletismo. Também não posso esquecer de falar nos queridos atletas da universidade, quando cheguei lá menino, ainda com 16 para 17 anos, que já lá habitavam os grandes atletas, que eram o Paulo Roberto de Carvalho, o Paulo Boca, o Ricardo Bittencourt, o Ricardão, o Chuca, que eu não me lembro o nome dele, e o Chicão, que era um atleta do Medi, mas que treinava também na universidade. O Chicão era um atleta extremamente técnico. No projeto de judô da Gama Filho, depois que eu, a partir de 1993 ou 94, se não me engano, eu passei a comandar o projeto de Só um instantinho aí, pessoal. Deu um probleminha lá no do Alfredo. Vamos lá, Alfredo. Não, tá dando na sua transmissão aí, mas agora voltou. Continua aí. Tá me escutando, Alfredo? E aí, tá caindo a internet. Estabiliza aí. Voltou. Pode falar. Não voltou não, ainda não tá. Eu tô te escutando. Aldair, como é que tá aí, cara? Tá bem, pode falar. Até onde tu escutou? Até o Chuca. Tá bom. Aí foi depois do Chicão. Não sei se escutou também. O Chicão era um atleta do Medi, que também tinha vínculo universitário com a Gama Filho, e foi super importante para nós lá. Era muito técnico, peso pesado, muito técnico. Mas quero falar também sobre o projeto de judô da universidade, a partir de 93, 94, quando o professor Pedro voltou para a universidade e que ele me atribuiu a responsabilidade daquele projeto. Eu quero agradecer os professores que estiveram junto comigo naquela parceria, o Carlos Alexandre Santos Lapa, o Lapinha, o Gerson Antônio Paulino, o Glaucio Pereira Bernardes, Glaucinho, o Fenelão Oscar Miller, pai do Davi, ninguém sabe quem é, mas Fenelão era uma pessoa extraordinária, trabalhou comigo lá na Vila Olímpica, no início da escolinha de judô lá, e uma pessoa maravilhosa, que até hoje nós temos uma grande amizade, pai do Davi e sobrinho, cunhado do Luiz Virgílio. Quero agradecer também ao Carlos Eduardo Espanha Mate, o Espanha, que foi o preparador físico dessa equipe, desse projeto durante muito tempo, no início logo do projeto. O Leandro Henrique Almeida foi meu parceiro nas escolas de judô da Gama Filho. O Márcio Batista Pimentel, que foi meu preparador físico no alto rendimento. O Júlio César Pereira, que eu levei para a universidade para o projeto de jiu-jitsu, e ele me auxiliou muito no judô, disputou judô, e traçamos uma parceria entre judô e jiu-jitsu que fez os atletas se engrandecerem e crescerem demais na parte de transição do judô. Isso foi extremamente produtivo para nós. Eu quero também agradecer da mesma forma ao Marcos Vinícius de Souza Belo, o Boquinha, que também esteve nesse projeto, sempre com muita energia, nos ajudando demais, e também o André Luiz Fonseca da Silveira Silva, o André, por ter trabalhado conosco lá nesse projeto de judô da universidade. Eu quero dizer que esse projeto da Gama Filho foi ímpar.
nada se assemelha. Uma grande instituição, uma grande universidade, implantando um projeto educacional esportivo dentro de uma instituição de ensino onde nada faltava para nós. Quando todos ainda engatinhavam na questão de equipe multidisciplinar, de fatores de conhecimento e conteúdos múltiplos, a universidade já estava à frente do seu tempo, trabalhando com diversos professores. Todo treino de judô tinha no mínimo 2, 3, 4 professores. Aí o departamento médico da universidade trabalhava em prol dos seus atletas. As disciplinas da faculdade todas, psicologia, nutrição, fisioterapia, todas trabalhavam para o atleta, era uma coisa extraordinária. No final ficou um pouco pior, mas aquele modelo inicial era perfeito, onde não faltava recurso, não faltava ideias nem energia para nós pularmos à frente do nosso tempo. É verdade que na segunda fase da universidade, depois que o professor Pedro voltou, né, as coisas estavam um pouco mais difíceis, até pelo cenário nacional. Mas nessa volta do professor Pedro, nós instituímos, ele criou imediatamente o projeto Educação Criança Futuro. Para quem não conhece, foi o primeiro projeto social esportivo implantado na cidade do Rio de Janeiro. Esse projeto Educação Criança Futuro estabeleceu muitos polos de desenvolvimento social baseados na prática esportiva do judô e do jiu-jitsu. Né? No judô, quem capitaneava esse projeto era eu, e no jiu-jitsu, Júlio Pereira. E nós abrimos muitas frentes de trabalho, inclusive com cestas básicas, com orientação de oficina, de emprego, etc., junto com o professor Pedro nesse projeto. Esse projeto nós montamos na Rocinha, né, com o professor Aron, e o Flávio era um voluntário que ia lá, Flávio Canto, ia lá dar sua contribuição maravilhosa para aquelas crianças, e depois o mérito dele ter continuado esse projeto, transformando o projeto Educação Criança Futuro no projeto social também, Instituto Reação. Né? Lá trabalhava o Aron e o Flávio, né? O Flávio ia lá. E o jiu-jitsu também acontecia. No projeto Santa Marta, do Morro Santa Marta, com o Lapinha era o instrutor no Santa Marta, e mais outros, Providência, Cruzada, Cruzada São Sebastião, Pequena Cruzada, Vila Nova, lá de Oswaldo Cruz. Eu posso aqui estar cometendo, inclusive, injustiças, mas a universidade multiplicou esse projeto de ação social no Rio de Janeiro inteiro e teve muito, muito sucesso. Muito sucesso. Ah, sim, o projeto principal era na Vila Olímpica de Jacarepaguá, né? Lá que atendia mais atletas. Chegou a atender mais de 2.000 atletas nesse projeto. É uma coisa extraordinária. Né? E esse projeto era de ideia, né, do professor Pedro Gama Filho, e era coordenado pelo Tião e pelo Ronald. Aldair, se quiser me interromper, pode interromper, por favor. Não, você está indo na sequência das perguntas. Tá. Eu vou deixar as coisas engraçadas. Eu vou deixar as coisas engraçadas para o final, mas tem que ter tempo, porque as coisas são muito engraçadas, tu sabe disso. A galera já está sabendo que quando faltar 2 minutos, eu vou te avisar e vou fechar e vou abrir outra live. Ótimo. Aldair, é bom que as pessoas saibam também que para fazer pergunta tem um local específico aí, né? Um quadradinho com uma interrogação, porque não adianta fazer pergunta onde digita aí no comentário, é preciso fazer a pergunta adequadamente. Isso mesmo. Bom, tem um quadradinho aí que o Fredo está falando, quando a gente abrir para pergunta, tem uma interrogação, vocês clicam aí e fazem a pergunta, porque como está se falando muito rápido, não dá para ler todos, não. Aí a gente não consegue gravar as coisas aqui, tá? De jeito nenhum, até porque nós estamos concentrados em dizer o texto, em falar o texto, em conversar, em falar as coisas importantes. Eu não consigo me ater aqui a quem está entrando, não. Vou ver isso depois, com mais calma. Estou vendo aqui, por exemplo, o Vandão, Vander Cândido dos Santos. Estou muito feliz por isso. Meu filho também está aqui. Tem vários, Bom, tem vários. Floriano, tem Luciano Correia, tem vários. Ó. A gente já que legal, que legal. Eu agradeço de coração a todos os meus grandes amigos que produziram no judô.
Todos admiro demais e tenho... Muito bem, eu vou prosseguir aqui rapidamente, né? Sobre os meus trabalhos. Quando é que eu comecei a trabalhar? Eu comecei a trabalhar de 15 para 16 anos, já estava sendo instrutor auxiliar nas aulas de judô do Mackenzie. Então, o primeiro emprego que eu tive depois foi o próprio Esporte Clube Mackenzie, que eu me tornei professor técnico lá do Mackenzie, e foi no ano de 74. Fiquei lá até 84. Nesse projeto do Mackenzie, eu comecei lá com o seu Josino, né? O filho dele, o Josininho, e o Avena. Éramos todos professores lá no ano de 74, dando continuidade ao projeto de judô do Mackenzie, da qual nós éramos ex-atletas vencedores, que o Mackenzie foi líder do campeonato estadual. Nós ganhamos o campeonato estadual vários anos seguidos, razão pela qual fomos convidados para ir para a Universidade de Gama Filho em 1973. Isso porque lá nós fizemos uma equipe extraordinária, uma equipe excelente, né? Então, eu trabalhei lá de 74 a 84. É lá a minha primeira grande equipe de judô, e vou falar porque moram no meu coração até hoje, e nós temos contato até hoje. Eu tenho que falar o nome dos atletas: Anderson de Santana Gonçalves, o Paraíbinha, o Ricardo de Moraes Lopes, o mais maluco atleta que eu já tive de todos os tempos, ninguém barra, o Renato Barros, o Ricardo Monteiro de Marins, o Juruna, o Pelé, que eu nunca consegui gravar o nome, o Esmeraldino Penha-Maia, que tem uma academia ainda lá na Dias da Cruz, o Fábio dos Santos Brasil, que foi um excelente atleta, e o Américo Pereira dos Santos, que já não vejo há muito tempo, mas eu tenho que fazer jus. Pode ser que eu esteja esquecendo de alguém, mas essa equipezinha de 8, 9, 10, 11 anos foi imbatível, extraordinária. Também trabalhei nessa época aí na Academia Rio Arte Estética, que hoje é o Centro Rio de Dança, ali no Meia também. Eu trabalhei lá de 73 a 83, lugar, inclusive, Aldair, que você começou o judô lá, na faixinha branca. 7 de março de 1974, comecei lá na Rua Maranhão. Olha só, então para você ver, eu trabalhei lá de 73 a 83 naquele prédio de esquina ali, né? E foi muito, muito interessante, muito engrandecedor para a minha vida. Esse emprego já foi, da mesma forma que no Mackenzie, foi encaminhado pelo Geraldo Bernardes, né? Eu trabalhava para ele ali, ele que era o responsável técnico da academia. Bom, depois eu fui para a Universidade de Gama Filho. Na Universidade de Gama Filho, é preciso dizer com calma e serenidade, né? Eu já frequentava o dojo da Universidade de Gama Filho, né? Aquela salinha que falei, com Edmundo Novaes, e a universidade estava começando um grande projeto esportivo. Ela estava acabando de construir aquele parque desportivo. Aquele parque desportivo era alguma coisa inimaginável naquela época, né? Um parque esportivo numa universidade privada, particular, com um ginásio para 1.000 e poucas pessoas, com quadras, com um dojo incomparável naquele momento, um dojo maravilhoso, piscinas, um espaço extraordinário. E mais do que isso, oferecendo bolsas de estudo. Então, nós não tivemos dúvida, nós que éramos do Mackenzie, todos, inclusive o Geraldo, tivemos o convite para participar, para ir para a universidade, e fomos para a universidade em 1973, né? Com a promessa de uma estrutura de trabalho, uma estrutura para atleta maravilhosa. Então foram por volta de 63 a 65 atletas do Mackenzie para a Universidade de Gama Filho. Nessa época, né, nós já éramos campeões de pontos geral do estado, e a Gama Filho ganhava a classe sênior. Então nós juntamos o campeão da classe sênior com o campeão de todas as outras classes. E aí não se tornou uma força insuperável. E não é insuperável só no estado. Nós éramos campeões em qualquer competição que fôssemos no território nacional. Em São Paulo ou até mesmo na Lua. Se fosse uma competição que tivesse que entrar com todas as classes, nós não perdíamos para ninguém. Essa é uma verdade que não dá para apagar.
E eu fiquei lá os primeiros anos apenas como atleta na universidade, inclusive fui morador dos alojamentos da universidade. Depois, em 77, eu fui contratado. Eu fiquei como professor da universidade de 77 até 2008. Foram 31 anos como professor lá. Lá eu fui professor de judô, coordenador das equipes todas, de todos os projetos de judô. Fui professor da graduação de 2003 a 2008. O coordenador das equipes foi de 93 até 2008. Antes disso era o Geraldo, né? Como atleta, eu fiquei de 73 a 83, ao contrário do que falou, eu parei de competir muito tarde. Até os 29 anos eu competi com intenção, depois de casado, inclusive, com a intenção de grandes resultados, mas eu era apenas um atleta mediano, com resultados estaduais, alguns resultados nacionais em competições em São Paulo, em alguns estados. Eu fui a alguns campeonatos brasileiros, mas sem medalha. Fui campeão do torneio Benemérito, fui campeão no torneios da Budokan, fui campeão em São Paulo em algumas importantes competições, mas em campeonatos brasileiros eu não consegui. Então, foi apenas um atleta mediano, mas que mereci tudo aquilo que a universidade me ofereceu, tinha alguma qualidade, né? Eu me surpreendi ontem, antes de ontem, no grupo de ex-atletas da Gama Filho, que publicaram lá um recorte de jornal, e saía lá, até estava evidenciando o nome do João Luiz Crincâmara, né? Mas o meu nome estava lá naquela reportagem também como campeão estadual daquele ano, no peso leve, até 71 quilos. Então, eu fiquei super feliz de lembrar que eu fui um bom campeão. Isso levantou um pouco o meu ego. O projeto da universidade, eu tenho que ressaltar aqui, Odair, que em alguns momentos, como foi falado pelo Espanha e pelo Lapinha, principalmente pelo Lapinha, a universidade parou com as suas atividades competitivas, a sua ligação com a Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro, mas ela continuou o tempo inteiro na prática de judô. Aquele dojo nunca fechou. Aquele dojo continuou a sua prática de judô e treinamento, mesmo com os atletas desligados da competição, os treinamentos ainda eram lá. Lembra disso? E lá, com certeza, nós tínhamos o melhor treino do Brasil. O ambiente mais fraterno, mais agregador, mais atraente, nós tínhamos lá naquele treinamento, e de altíssima qualidade. Então, todos queriam treinar lá, né? Então, é muito interessante isso. Mas, nesses períodos em que a universidade teve os seus problemas, né? Alguns momentos que ela saiu da competição, né? Os atletas, na segunda ou terceira vez, eles foram para o Flamengo. Mas eles não gostaram muito de lá. Então, eu fui obrigado a criar a Associação Dornelles em 87 e 88. Você está lembrado disso, Odair? Não, claro. Claro que lembro. A Associação Dornelles, ela funcionou de 87 a 88. Não era de minha vontade. Eu sempre fui professor de instituições. Eu defendo clubes e bandeiras e sentimentos. Mas era hora de abrir uma academia, uma associação, para representar a vontade dos atletas. Os atletas queriam isso, então eu não pude deixar de fazer isso. Inclusive, nessa época, eu quero lembrar aqui do atleta Wellington Borges da Silva Lúcio. Ele me pediu isso pelo Instagram. É um grande amigo, eu tenho que lembrar, falar. Então. Muito bem. Sim, no momento em que eu era o coordenador dessas equipes na universidade, eu tenho que também agradecer a muitas pessoas, muitos professores que estiveram junto comigo nos polos de desenvolvimento de judô da Gama Filho, que eram academias que se juntavam a nós para disputar competições por nós. Então, nós tivemos mais de 20 polos de treinamento de judô fora do dojo da universidade, com professores que foram bastante importantes também para mim. Né? Nesse projeto da Gama Filho, inclusive, nesse momento em que a universidade está fragilizada e que nós não tínhamos muito recurso, né? Eu tive o apoio, sim, de um grande amigo, Washington Redondo, que foi uma pessoa que me apoiou demais naquele projeto. Eu agradeço a ele. Se ele estiver vendo, eu quero deixar aqui meu agradecimento de coração a ele.
Eu estive também trabalhando no Corpo de Fuzileiros Navais. Eu fui instrutor do Batalhão Toneleiro, que é um batalhão especializado em comandos. Eu fui instrutor do Comandos Anfíbios, do COMANF e do GER, Grupo Especial de Resgate e Retomada. Isso a convite do comandante Avena, meu compadre, meu amigo, que hoje mora em Portugal. Então, foi muito grande o aprendizado lá. Trabalhei também na Academia D. João VI, a Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar, de 90 até 2010, foram 20 anos. A convite do nosso amigo Espanha, que era aluno nessa época e me chamou para trabalhar lá. E agradeço ao Coronel Biratão, Tenente Storani e o Coronel Quemento. Na saída em 2010 para o Minas Tênis Clube, o Coronel Quemento, que era o comandante da escola, ele formou toda a escola com banda e fez um desfile em minha honra, em minha homenagem. Desfilou a escola com banda que fez quase eu morrer do coração no palco lá, no púlpito lá. Então, agradeço a todos eles. Foi muita emoção nessa hora. Trabalhei também no Clube de Regatas do Flamengo, uma experiência interessante no Flamengo, de 89 a 91. Trabalhei a convite, né, quando os problemas se acentuaram na universidade, eu trabalhei a convite do Júlio Pereira na GF Team. O Julinho me convidou para ser sócio dele na GF Team, e hoje, inclusive, até hoje, ele mantém lá o dojo com o meu nome e a minha estampa, minha foto, que me honra demais. São amizades e respeito mútuos que se consolidam para sempre, né? Trabalhei também num projeto de alto rendimento com o Kleber Júnior e o Eduardo, no JCRJ, Judô Clube Rio de Janeiro, em um período. Trabalhei na Polícia Federal, fui técnico das equipes de judô da Polícia Federal durante 10 anos, né, junto lá com o Luiz Marco, o Ronaldo, o Tijolo, Marco Antônio de Oliveira, Tijolo, e na Polícia Federal durante muito tempo. E trabalhei também na Escola Naval entre 2008 e 2009. Esses foram os meus trabalhos. Bom, mestre, deixa eu lhe falar. Qual foi os seus adversários, os principais adversários que você teve? E aí a galera estava pedindo para falar de algum pessoal aí do passado, e aí vai bater mais ou menos com o que estão perguntando aí. Bom, tal negócio, né, Odair? Eu venci mais do que perdi, mas perdi muito também, né? Eu tive títulos estaduais inúmeros, tive títulos nacionais nenhum. Eu digo que a nível nacional, em São Paulo, por exemplo, eu tinha alguns adversários no peso meio médio, bem duros, como o Daniel Carreira, por exemplo. Mas aqui no Rio de Janeiro, eu tive adversários duríssimos, né? Um deles eu posso dizer que foi o Marco Aurélio Alencar, que me acompanhou desde criança, no mesmo peso, e um ganhava, outro ganhava, e era um atleta muito bom de judô. Ele foi comigo no Pan-Americano ano passado, Master. Exatamente. O Marco Aurélio era muito técnico, atleta do professor Medido, Jorge Medido. Eu tive também, na época como universitário, né, um adversário muito difícil, que foi o Euclides Meré de Jesus, o Euclides, e que foi um adversário que eu ganhei poucas vezes, ele ganhou muitas vezes, mas ele era um pouquinho mais velho do que eu também. Tive o Marco Aurélio, que foi vice-presidente da federação e é o presidente da comissão de grau, foi o meu adversário também, frequente no Rio de Janeiro. Enfim, eu tive alguns adversários, ganhei algumas vezes, perdi muitas também. Eu fui apenas um atleta mediano. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Bom, está faltando 9 minutos para acabar essa live. Quando faltar 2, eu saio, aviso, aí a galera já sabe que eu vou convidar você outra vez e volta, tá? A live, tá?
Só para Lembre-se que eu vou entregar tudo, inclusive o dedo falso. Só para lembrar aí, eu anotei aqui algumas pessoas que eu vi que tá na live aí, Fúvio, Sensei Floriano, Serginho, Gleicinho, Luciano Correia e o mestre do jiu-jitsu, Silvio Bering, tá? Grande Silvio Bering. Estive na academia dele muitas vezes lá para ter aula de jiu-jitsu com os meus atletas, lá em Ipanema, entre Ipanema e Copacabana. Um abraço, Silvio. Silvio foi levado. Eu fui levado ao Silvio pelo meu querido afilhado Marcos Vinícius Vieira de Lúcia. Amanhã que era amigo dele, é amigo dele até hoje. Amanhã vai ter uma live. O Marcos de Lúcia vai estar junto com o Silvio Bering. Numa live. Eu vi. 6 horas no YouTube. Vou acompanhar também. Acho. Com certeza. Mestre, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você percebe alguma diferença entre as condições que os atletas têm hoje no Brasil com as condições que os atletas tinham na nossa época, quando competia? Bom, Adair, a minha época é diferente da sua. E a sua é diferente da atual. O judô mudou tudo, mudou completamente. É quase outra modalidade, outro esporte. É muito diferente o judô, né? Eu, quando era menino e comecei o judô com 8 anos, de 8 para 9 anos, né? A gente saía para ir para o campeonato carioca, por exemplo, marcado para tal lugar, e chegava lá, não era mais lá. Já não era mais lá, era em outro lugar, né? Não tinha regulamentação alguma, organização nenhuma, não tinha nenhum recurso, nenhuma estrutura. Os campeonatos brasileiros não aconteciam anualmente. Os campeonatos brasileiros, as competições só existiam do juvenil para cima. Não existiam competições antes disso, anteriores a essa idade. E mesmo o sub-18, ou o juvenil da época, ele não acontecia todo ano, não. Então, são momentos diferentes, né? Pelo ponto de vista da estrutura, da logística do judô. Na tua época, você já usufruiu da estrutura da Universidade Gama Filho. Na sua época, já existia o Projeto Futuro em São Paulo, que o Floriano, inclusive, era o protagonista lá, o organizador, o gestor, e que fez um belíssimo trabalho. Já existia lá, oferecendo todas as oportunidades, como já existiam em alguns outros lugares, alguns projetos iniciando com uma melhor estrutura. Outras universidades também estavam entrando no campo do esporte. E isso fez com que a década de 80, meio de 80 para diante, melhorasse bastante. Hoje é outra realidade. E não é outra realidade só pelo ponto de vista de recursos, de estrutura, de logística, de oportunidades, né? Hoje existe uma mudança radical no aspecto de execução de competições de judô. A competição de judô é completamente diferente do que era. Hoje a qualidade dos eventos é muito melhor do que era anteriormente, né? É um verdadeiro espetáculo, né? Mas existem alguns problemas que precisam ser corrigidos. Mas hoje é outra coisa completamente, é muito, muito, muito mais brilhante hoje o judô. Não tenho dúvida. É que a gente estava também falando ontem, aí o Espanha falou sobre, né, Alfredo? Mas a gente sabe que é completamente diferente. Como apareceu em alguns momentos aí no Facebook, a comparação, quem ganharia hoje? O Yamashita ou o Ted? São coisas completamente diferentes, né? Cada um na sua época, cada um, né? Não dá para fazer uma comparação e falar quem é que ganharia quem, né? Esse é um grande drama para a gente refletir, né? Porque algumas pessoas, inclusive, fazem uma grande comparação. Por exemplo, hoje que não se pode fazer catada de pernas, o que eu acho um absurdo, uma injustiça enorme, porque as catadas de perna, algumas delas são extraordinárias, maravilhosas. O problema do judô não são os golpes que se aplicam abaixo da linha da faixa, mas é a forma com que se luta para se atingir esse objetivo, que deveria ser coibido, né? Nós temos um grande paradoxo. Será que o João Derli, campeão mundial, seria campeão agora que não pode? Isso é um grande paradoxo nosso. No entanto, exatamente o raciocínio é esse. São coisas diferentes. E eu digo, mais uma vez, que não me leve a mal sobre isso.
Mas atleta e técnico são filhos do capeta. Enquanto os árbitros estão idealizando algumas limitações, cortes e inibição do judô, os técnicos e os atletas já estão na frente deles, já estão dando volta neles, já estão construindo outra forma de lutar que inibe as ações da Federação Internacional. Então, as épocas, os momentos são distintos e cada um no seu momento. Foram bons naquele momento e se repetisse aquele momento, seriam bons de novo. Mas em outra situação, eles teriam também que se adaptar. Não, sem dúvida. A gente sabe disso e fica difícil falar como você falou do João Derli. Pode ser que ele também fosse bicampeão mundial, como não fosse. Ele ia se adaptar, talvez. A gente nunca vai saber sobre isso aí. Não tem como... ao menos que a gente fizesse que nem filme, volte um pouco atrás, faça e depois... Meu amigo John Moreira está na área lá. Um abraço, John Moreira. Alfredo, desculpa, daí. Eu iria para a próxima pergunta, mas vai demandar um tempo. Como falta aqui pelo meu relógio 2 minutos, eu prefiro encerrar essa live e abrir em seguida para que você fale quais atletas que passaram por você. Né? Então, beleza. Isso vai demandar. Tá? Eu peço. Posso fechar aqui com 2 colocações rápidas? Pode, tem 2 minutos e meio. Tá, rapidinho. Eu tenho 2 grandes orgulhos na minha vida. Eu preciso registrar isso. O primeiro grande orgulho da minha vida é que hoje muitos dos meus ex-atletas são professores de judô, estão produzindo judô, estão na área do judô. Aliás, a grande maioria. E no Rio de Janeiro, quase a totalidade de atletas que passaram pela minha mão, pelo meu projeto, do projeto da universidade, e que se tornaram professores. Até porque foram alunos da Faculdade de Educação Física da universidade e saíram de lá com um canudo. Esse é o segundo grande orgulho. Aqueles que eu ajudei, contribuir para que saísse da universidade com um diploma, com a sua vida futura alicerçada. Mesmo não sendo um atleta de primeira linha, mesmo não tendo sido um atleta de primeira grandeza, ainda assim dei a oportunidade e a bolsa de estudo para sair de lá. Esse é o meu grande orgulho. Hoje são, sei lá, em torno de 1.000, talvez 1.000 atletas que passaram ali, saíram vitoriosos, formados e que hoje estão no mercado de trabalho e inclusive grande parte deles na área do judô e da atividade física. Ok, Alfredinho, eu vou encerrar agora e peço que eu vou abrir logo em seguida, peço que todo mundo entre para dar continuidade aí à próxima pergunta, que fale quais atletas que passaram por você, tá? Então, beleza. Lembra que eu vou contar tudo, hein? Eu vou dizer um monte delas, hein? Eu vou encerrar agora, tá, galera? E aí em seguida eu vou abrir, tá? Já entrou. Vamos lá, Alfredo. Dando continuidade. A galera está entrando aí, então deixa eu falar. Fizeram uma pergunta que faz parte até dessa última agora aí. Eu vou abrir uma exceção, porque como faz parte, você já emenda logo, né? Quais tipos de treinamento que o judô tinha na Gama Filho que hoje você não consegue realizar? Veja bem, é um pouco difícil de responder essa pergunta, porque nós tínhamos muitos professores lá, e cada um com as suas virtudes e as suas limitações. O grande segredo de gerações e gerações de grandes atletas na universidade não é a figura do Alfredo Dornelles, é a figura de todos aqueles que estavam lá presentes, todos juntos. Cada um contribuiu para um pedacinho da realização. Como eu falei antes, professor De Luca, professor Eurico, professor Sansão, todos contribuíram de alguma forma. Virgílio, parte técnica, Oswaldo, com sua energia e sua capacidade competitiva. Mais recentemente, Geraldo, capacidade de energizar, de comandar, de gerenciar uma equipe e colocá-la para vencer.
Então, é muito complicado. Eu sou apenas o espelho de tudo aquilo que eu olhei, que eu observei, que eu aprendi, que gravei e que traduzi para o meu perfil de execução de treinamento. Mas o que eu acredito verdadeiramente, e isso é a coisa mais forte do meu trabalho, é exatamente a formação do ambiente plural, fraterno, agregador de uma equipe de judô. Nós sabemos muito bem que o campeão já vai nascer pronto. E nós vamos dar o caminho certo e empurrar certo para ele. E uma cabeça só, pensando dessa forma, achando que pode um só levar a esse resultado, nós vamos estar fadados ao fracasso. Então, e precisa ter um gerente, um líder, mas todos os outros devem contribuir. Tudo aquilo que eu aprendi com esses professores, eu traduzo hoje para a minha forma de trabalhar, que abrange todos os componentes que circundam esse ambiente profícuo de formação de atletas de judô. É facilitar para que aquele que tem o dom necessário chegue ao resultado adequado, com a ajuda dos menos dotados tecnicamente, com a ajuda de todos aqueles que compõem, inclusive as famílias e os pais. Fazer um ambiente que possa juntar, unir, reunir, agregar, forjar mesmo, soldar as emoções, os sentimentos para que essa equipe caminhe junto e não haja nenhum afastamento. É isso que eu penso. E traduzo isso para todo o trabalho que eu vou, inclusive no Minas Tênis Clube, e agora, recentemente, temos tido bastante resultados com esse sentido. Ok, mestre. Fala coisas dos atletas que passaram por você, os títulos que conseguiram, né? Olha, eu preparei aqui, vou citar os nomes só daqueles que fizeram parte da última geração, 2006, 2007, 2008, os que estavam lá. Vamos lá. Alessandro Bragança dos Reis Merli, Camila Rian Correia, Daniel de Aquino Loureiro, Miniman, Daniela Duque Estrada Pouzin, Débora Almeida Souza, Hugo Luiz Maurício Peçanha, Renan Matos Neves Pinto, Daniel Dornelles, meu filho querido, amado, Vitor de Paula Ferraz, Vitor Rodrigues Penalber de Oliveira, Júlia Rodrigues Penalber de Oliveira, Guilherme Leite de Luna, teve lá no final do projeto, grande atleta, Marcos Eduardo Leal Seixas, extraordinário lutador e técnico, grande técnico, desenvolvendo agora um projeto de judô interessante, Cristiane Pereira. Eu só estou falando dos atletas que tiveram participações em eventos internacionais, hein? Ok? Atletas que tiveram... Então, aqueles que não apareceram o nome aqui não é injustiça, é porque não fazem parte exatamente desse estudo que fiz dos atletas que tiveram participações em campeonatos internacionais, em eventos internacionais. Continuando. João Gabriel Felizardo Schlittler, Thaísa Gonçalves, Valberci Vicente Leão Aiva, Maria Eduarda Gonçalves, Brenda de Lima Gonçalves, Bianca de Lima Gonçalves, hoje estão lá no Reação, Rodrigo Leite de Luna, fenômeno de judô, Rodrigo, Ricardo de Noronha Trevisan Filho, meu querido amigo e quase que um filho, uma grande linkagem e irmandade entre técnico e atleta. Rafael Augusto Soares da Silva, como é que é mesmo? O Pingolim? O Pingolim. E Mauro Henrique Drummond de Moura. Esses foram nomes só daqueles que foram a última geração. Mas eu posso dizer também que estou esquecendo aqui. Por exemplo, tem que citar a mulher do Alessandro Bragança, que é a Kátia, agora dos Reis Merli. Né? Kátia Valéria, que foi uma grande atleta também. Mas eu te digo, Aldair, que, por exemplo, aqui, ó, eu vou citar aqui os grandes resultados só no período em que eu estava à frente do projeto como gestor, que foi exatamente a época em que a universidade teve os melhores resultados.
Vou proferir agora atletas que tiveram participações nos Jogos Pan-Americanos. Jogos Pan-Americanos. Então, Oi? Não, pode Nós falar. tivemos Carlos Eduardo Espanha Mate, na Argentina, em 95, medalha de prata. Flávio Viana de Ulloa Canto, Argentina, 1995, bronze. Flávio Viana de Ulloa Canto, no Canadá, em 99, prata. Flávio Viana de Ulloa Canto, em Santo Domingo, 2003, ouro. Daniela Duque Estrada Pouzin, no Brasil, em 2007, medalha de prata. Flávio Viana de Ulloa Canto, no Brasil, em 2007, só a participação. Foi quando ele teve aquela derrota para o Travis Stevens. Ele machucou, inclusive, teve um problema físico e não pôde continuar a competição. E João Gabriel Felizardo Schlick, no Brasil, em 2007, medalha de prata. Nos campeonatos mundiais, por exemplo, Mundial Júnior. Esse foi um passeio. Na década de 90 e 2000, final da década de 90 e 2000, não tinha equipe brasileira que saísse para um campeonato mundial júnior que não tivesse pelo menos um atleta da universidade nessa equipe para o mundial. Então, vou citar. Frank Trilhas Duarte, Roma, Itália, 86, participação. Alessandro Bragança do Reis Merli, na cidade de Nabour, na Tunísia, em 2000, medalha de bronze. Grande Bragança, obrigado pela emoção, Bragança, que você possa suportar, subsistir a estada em Portugal. Não desista, que você não é de desistir de nada, ok? Segura a pomba aí. Muito bem. Débora Almeida Souza, em Nabour também. Nós tivemos 4 atletas nessa equipe que foi para a Tunísia, no Campeonato Mundial Júnior. A Débora foi 5º lugar. Renan Matos Neves Pinto, seu irmão, lá na Tunísia. O Renan também foi 5º lugar, perdeu a disputa do bronze por um detalhe muito pequeno. Viviane Castro, Viviane da Silva Castro, extraordinária atleta, um fenômeno de atleta essa menina, mas ela estava com problema de perda de peso, também foi para a Tunísia em 2000 e teve só participação. O Vitor de Paula Ferraz, em Santo Domingo, em 2002, participação. Hugo Luiz Maurício Peçanha, em Budapeste, na Hungria, em 2004, participação. O Ricardo de Noronha Trevisan Filho, em Budapeste, também na Hungria, em 2004, participação. O Rafael Augusto Soares da Silva, em Budapeste, na Hungria, em 2004, participação. E o João Gabriel Schlitter, em Budapeste, na Hungria, também em 2004, participação. Se não me engano, eu estou cometendo uma injustiça aqui, porque eu acho que o João Gabriel não era da Gama Filho, ainda não era da Gama Filho nesse ano, tá? Então, pode ser que eu esteja cometendo uma injustiça com o Flamengo, inclusive. Né? Vitor Rodrigues Penalba de Oliveira, aí fechando aí o ciclo, né? Já com a universidade já praticamente fechando, né? O Vitor Rodrigues Penalba de Oliveira, em Bangkok, na Tailândia, em 2008, foi medalha de bronze, Campeonato Mundial Júnior, né? E também fazia parte dessa equipe o Marcos Eduardo Leal Seixas, o Marquinho, também em Bangkok, na Tailândia. Ele foi, em 2008, participação. Marquinho ainda foi ao Campeonato Mundial em Paris, na França, em 2009, e ficou em 7º lugar. Isso falando em Campeonato Mundial Júnior. Mas falando de Jogos Olímpicos, estou fazendo aqui só um resumo. Não estão o relatório completo está aqui, ó. São 10 páginas. Um estudo que eu fiz dos resultados e participações dos atletas desde que começou o projeto de judô na universidade, desde 1972, com a participação inicial do César Cruz, nos Jogos Luso Brasileiros, o Edson Leandro no Campeonato Pan-Americano e o Júlio César Avena nos Jogos Luso Brasileiros. E, enfim, começou em 72 esse estudo que eu fiz com maior carinho para a universidade. Então, aqui que eu estou dizendo é somente o resumo daquele trabalho. E o resumo nos Jogos Olímpicos é o seguinte: Flávio Viana de Ulloa Canto, em Atlanta, 96, 7º lugar. Flávio Viana de Ulloa Canto, em Atenas, 2004, medalha de bronze. Essa eu me emociono porque esse é o ponto culminante de um projeto de judô idealizado pelo professor Pedro. E nessa época ele estava para morrer, com câncer terminal. Tudo que ele queria na vida era essa medalha de bronze. E tudo que precisou ser feito para que o atleta Flávio Canto conseguisse a vaga, viajasse para os Jogos e culminasse com essa dádiva de Deus,
que eu me emociono muito por isso, foi concebido ao professor Pedro na Morte. Nessa conquista de Atlanta, de bronze, a Daniela Pouzin está online e é testemunha disso, nós fomos, as famílias foram se despedir de Flávio e Daniela no aeroporto. Nós fomos lá. E te digo que a família do Marquinho, a família do Vitor Penalba estavam junto também com eles, pequenininhos, garotos, crianças ainda. E nós fomos lá levar a placa, o mosaico feito pelo Espanha e seus alunos em Friburgo, que estimulava, incentivava que eles tivessem um bom resultado em Atlanta. Aquilo foi passado para os braços deles, logicamente que simbolicamente, mostrando que aquele projeto de judô da Gama Filho merecia aquela medalha, merecia uma conquista, e aquele era o sentimento mais profundo que a gente podia emanar para eles. E aquilo foi maravilhoso, porque a hora que ele voltou com a medalha de bronze foi uma explosão de imensa alegria e emoção, né? Então, a Daniela Duque Estrada Pouzin também esteve em Atenas, em 2004, em participação, 2 atletas da universidade nessa equipe. O João Gabriel Chiguita é o último participante de uns Jogos Olímpicos, em Pequim, em 2008, foi participação. O Luiz Virgílio, em 80, foi, junto com o professor Oswaldo Simões, a Olimpíada de Moscou. Com licença. Nádia chegou aqui do lado e me ofereceu água, deve estar todo babado. Está todo mundo mandando eu te dar água. Que legal. E Mundial Sênior. Mundial Sênior nós tivemos as seguintes participações. É uma história muito rica, muito bonita, é muito emocionante. Não é à toa que até hoje estamos todos irmanados, unidos, coesos, reencontrando grandes amigos nos grupos de WhatsApp e até presencial no bar, na birosca do Zé Manel, para curtir a nossa amizade, né? Então, no Mundial Sênior, nós tivemos o Carlos Eduardo Espanha Mate, em Hamilton, Canadá, 93. Tivemos também o Carlos Eduardo Espanha Mate, no Japão. Acho que a cidade foi Makuhari, se eu não me engano, não tenho certeza. O Flávio Viana de Ulloa Canto no Japão também no mesmo ano, em 95. Os dois foram, 2 participantes da Gama Filho nessa equipe brasileira, nesse campeonato mundial sênior. A Daniela Pouzin em Birmingham. Eu não sei pronunciar esse treco, cara. Isso parece difícil de pronunciar demais. Birmingham, na Inglaterra, em 99. A Daniela me deu grande emoção, né, nessa participação. Essa vaga ela conseguiu, eu estava chefe da delegação do Rio de Janeiro num campeonato lá, se não me engano, em Goiás, e eu recebi a notícia dela, ela chorando muito com a conquista, e aí não teve jeito. Eu tive que dar umas 10 voltas no ginásio chorando também, porque era uma emoção muito grande, a gente estava correndo atrás dessa classificação há muitos anos, e a Daniela fez por merecer, ela se dedicou demais para isso, então era muita emoção para descarregar. A Daniela esteve em Birmingham, Daniela também, do Estrada Pouzin, esteve no Egito, no Cairo, na cidade do Cairo, Campeonato Mundial 2005, e no Rio de Janeiro, no Brasil, em 2007, também fez parte da equipe brasileira no Campeonato Mundial Sênior de 2007, ela teve 3 participações, e em 2007 culminou também uma grande vitória, o João Gabriel Felizardo Schlitt já era equipe da universidade, já treinava conosco há alguns anos, e em 2007 ele, numa decisão extraordinária da medalha de bronze com o atleta do Japão, Kosei Inoue, o João Gabriel trouxe essa felicidade para nós. Uma explosão de alegria naquele ginásio aqui na Barra da Tijuca, que foi uma coisa muito engrandecedora, muito, muito emocionante, muito, muito, muito. Esses são os resultados da universidade. Olha que eu não estou aqui citando os campeonatos mundiais universitários, as universidades, os campeonatos mundiais militares e os jogos mundiais militares. Porque, senão, esse documento ficava completamente inviável de falar aqui. Mas eu posso citar o nosso grande campeão mundial universitário, o Oswaldo Simões, o Oswaldo Cupertino Simões, que foi campeão mundial universitário, a gente não pode deixar de citar. Mas muitos outros nossos atletas, você sabe disso,
O próprio Lapão foi vice-campeão mundial universitário, o Luiz Cláudio Reis foi medalha de bronze, o Finha foi medalha de bronze no campeonato, prata no Campeonato Mundial Militar. Nós tivemos classificações no Campeonato Mundial Universitário. O Aron acho que tem medalha universitária também. Eu quero mandar um abraço para o Aron e para o Fortunato, que me ligaram há 2 dias atrás. Fizemos uma live aqui nós 3 e ficamos até a madrugada conversando, meus queridos amigos. Então, são muitos resultados, era uma equipe muito forte e que deu muito orgulho para todos nós e muitas emoções. Alfredo, agora fala aí para gente, na sua carreira como atleta, como professor, como técnico, né? Qual foi o ponto que marcou sua carreira? Positivo, uma só positiva e uma negativa. Bom, eu posso dizer que uma das maiores frustrações que eu tive na minha vida foi a perda da vaga, que passou muito perto da minha classificação para a seleção brasileira em 1972, na seletiva para o Campeonato Luso-Brasileiro. Eu estava muito bem preparado, eu fiz uma competição ótima e por força de pontos, de soma de ponto para lá, escorrega para cá, 9 fora, eu fiquei fora da equipe. Bati na trave e essa foi uma grande frustração. E eu posso dizer que as maiores alegrias foram exatamente com os resultados dos meus atletas. Eu posso dizer que a emoção de ver o professor Pedro colocar no peito a medalha olímpica é incomparável. Ele que estava no final da vida dele. E aquele foi o maior presente que alguém podia receber naquele momento. E também as conquistas que a Daniela Pouzin teve na sua vida atlética, que também me emocionaram demais. Mas tivemos muitos outros. Né? Quando o Vitor foi medalha de bronze no Campeonato Mundial em Bangkok Júnior, também fiquei extremamente feliz e emocionado. Enfim, é isso aí. Alfredinho, antes de eu abrir para as perguntas, né, porque já começou a ter, acho que já tem 3 perguntas, 3 ou 4. Eu acho que eu vou deixar para o final, depois das perguntas, isso aí. Eu já sei que você vai estar preparado para isso aí. Vamos lá, eu vou abrir a pergunta aqui, a galera fez uma pergunta. O Pimentel jogou você numa saia curta aí, tá? Ele está falando o seguinte: monte uma equipe de peso com todas as pessoas da Gama Filho. Como é que seria? De todos os tempos. Rapaz. Não dá, cara. É impossível. Quantas equipes eu posso formar? Pelo amor de Deus. Eu imaginava. Meu querido amigo Márcio Batista Pimentel. Eu lembro do nome de todo mundo. Não dá, Márcio. Márcio, eu posso dizer o seguinte. Contigo, eu estive à frente da sua orientação técnica algumas vezes, não só em treinamento, mas em viagens e competições. E eu me orgulho muito de ter tido na minha equipe um atleta tão eficiente tecnicamente, dedicado, guerreiro, competitivo. Então, eu coloco você numa dessas equipes. Você foi um cara extraordinário, campeão brasileiro várias vezes. Passamos madrugadas perdendo peso, não é isso? Não foi? Então, você foi muito bom. Vou fazer outra pergunta. Eu vou interferir rapidinho para falar uma coisa que eu não falei. Eu quero enaltecer a Universidade de Gama Filho por ter trazido para nós, nos presentearmos em 3 anos diferentes, a presença de 3 mestres japoneses, o professor Toshitaka Yamamoto, professor Yanagisawa e professor Matsuda, que vieram do Japão e passaram cada um deles 1 ano no Brasil, na universidade, nos ensinando judô, o que fez a universidade, os professores e a nós, atletas, crescermos demasiadamente. Também tivemos a visita de muitas equipes de outros países, né? Argentinos, holandeses, austríacos, esquadra japonesa, e até mesmo o recém-falecido neto do Jigoro Kano, Yukimitsu Kano, que foi quem descerrou a placa de inauguração daquele dojo que tem o nome de Edmundo Vieites Novaes. Vou fazer só as perguntas sérias, depois eu deixo as perguntas. Já tem várias perguntas aqui não sérias, tá, Alfredo?
O Moraes... Pode mandar todas elas. Pode Coronel mandar todas elas, não tem problema nenhum. Só tem que ter cuidado se tem criança e se tem Não. As perguntas... pais de atletas aí que, porra, não estão bem acostumados com a gente. Vamos lá, o Coronel Moraes está perguntando o seguinte: se você tem noção da sua importância e da Gama Filho para o judô militar brasileiro. Meu querido amigo, na época, Tenente Moraes, hoje, Coronel da Reserva, meu amigo pessoal Moraes, grande amigo, grande parceiro, né? Que inteligentemente levou o professor De Luca para ser técnico da equipe da AMAN e depois, em sequência, o professor Carlos Lapa. Conheço a história toda, lembro de tudo. Graças a Deus, sou um velho com boa memória. Eu pedi a Deus que me iluminasse e que me desse boa memória. Mas também foi ajudado aqui por uma dose de vinho do Porto que despertou a memória também. Você sabe que eu gosto de vinho do Porto, né? Então, Moraes, essa parceria foi fundamental, né? Eu vejo o sacrifício que essa equipe da AMAN fez para estar na Universidade Gama Filho 1 ou 2 vezes por semana para treinar conosco. E não só foi bom para a AMAN, foi bom para nós também, da equipe da universidade. E dessa parceria nasceu, inclusive, o projeto de equipe nacional, equipe brasileira das Forças Armadas, na qual a Universidade Gama Filho era o esteio dessa equipe, inicialmente. E nós tivemos inúmeros atletas que formaram nessa equipe. Era a base da equipe militar, que formaram nessa equipe, e muitos deles, hoje, orgulhosamente, ostentam medalhas em campeonatos militares e jogos militares. Muito orgulho. Muito obrigado pela parceria também com o preparador físico, Moraes, preparador físico de vários atletas da minha equipe. Estão fazendo a pergunta aqui se o Luiz Virgílio foi campeão mundial das Forças Armadas. Eu acho que não, né? Eu acho que ele foi medalha de bronze no Campeonato Mundial Militar. Aí já vem as perguntas do Carlos Eduardo Espanhamate, né? Fora o Renan, qual o atleta que mais ganhou esporro seu? Ah, rapaz, eu dei esporro em muita gente, porra, mas o Renan foi campeão. Renan foi campeão. Mas teve muita gente difícil. Por exemplo, Edson Gomes, Nossa. vulgo Pipo. Presta atenção. Nossa. É complicado, né? Falecido, in memória. Não era mole, não. Eu tive muitos pepinos, muitas petecas na mão para contornar. E fizemos uma grande dupla, eu e o Geraldo. Porque, por várias vezes, ele era o PM mal e eu era o PM bom. Depois invertemos as coisas. Eu passei a ser o PM mal e ele o PM bom. Depois eu fiquei sozinho. Eu tinha que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu tinha que ter muito discernimento para ser justo e enérgico, rigoroso com os meus atletas, para que eles seguissem a carreira e os objetivos que eles tinham traçado. O Oswaldo Simões está falando o seguinte, não tem nada para perguntar não, mas ele está agradecendo a você que tem a honra de ter como ele como amigo. Eu agradeço da mesma forma. O Oswaldo é uma pessoa muito querida, né? Estivemos juntos no outro dia, num encontro ali no Uptown, e foi um papo maravilhoso. Sempre que nos encontramos é uma conversa extraordinária, muito profícua, muito legal. O Oswaldo é uma pessoa que eu prezo muito. O Kimura está perguntando quem foi que pegou a tua pizza em Santos. Calma aí. Posso começar? Vou falar sobre os problemas. Primeiro eu queria falar o seguinte. É bullying ou é um processo de amadurecimento para tornar os atletas casca grossa? Existe bullying ou não? Hoje é um problema isso. Mas as crianças são mais frágeis. Na nossa época, enquanto eu, atleta, e vocês também, não existia nem essa palavra. E muitas das coisas que aconteciam ou aconteceram naquele momento, hoje elas são incompreensíveis, inaceitáveis. Mas vou enumerar
Vou enumerar. Ping-pong até altas horas da noite, atrás do vestiário da Universidade Gama Filho, do judô. Se não mandasse embora às 11 horas da noite, ficavam lá até o dia seguinte. Era um problema. Escorregar nesse vestiário de ponta a ponta, jogar água, sabão, escorregar nesse vestiário, dando impulso no mictório e chegando até o outro lado. Nu! Todo mundo nu! Esfregar as costas do Feijão e do Sansão. Puta que pariu, rapaz. Enxugar o Sansão. Desmaio coletivo no dojo. Estrangulamento coletivo. Entrar para treinar só se trouxesse uma Coca-litro, que na época era Coca-litro, não tinha outra. Andar agachado no treino, porque era todo mundo indisciplinado, o professor De Luca não deixava treinar, ficava a aula inteira andando agachado. Verdade. Valiam nada. Verdade. Dobrar e lavar o judogi. Dobrar, levar o judogi para lavar dos mais antigos e dos professores. Conflito com os roupeiros. Bené, Charles, Nonato, Oliveira e aquele senhor velhinho, tadinho, que eu tinha uma pena dele danado, que ele chegava a tremer, porra, quando ficavam sacaneando ele. Coitados roupeiros daquele judô, meu Deus do céu. Prender os roupeiros nus na grade do vestiário, como se fossem baratas. Isso é um absurdo. Apreensão, essa é braba, né? Apreensão ou empréstimo do material de todos os senseis japoneses que tiveram na universidade. Eles chegavam e logo ficavam sem aqueles maravilhosos agasalhos Mizuno, tênis Mizuno, aqueles chinelos lindos japoneses, seus judogis Mizuno e o Asaki, enfim, coitado daqueles japoneses. As viagens nos ônibus lobos, as brincadeiras todas dos lobos, né? Muito interessantes. No Colégio Piedade, colar meleca no vidro da porta da sala de aula. Meu Deus do céu. Só vocês mesmo. Eu não vou dizer o nome do cara, não, mas vai surgir, né? Quem fazia essa porcaria. É o mesmo que pedia tequinho para todo mundo de tudo. Ah, me dá um pouquinho aí. Pô, mas é comprimido, cara. Comprimido para dor de cabeça. Não, me dá um aí, porra. Queria tomar até comprimido, aí dava tequinha até em comprimido, pelo amor de Deus. Até hoje, Alfredo. Até hoje. As pescarias, várias pescarias que fizemos saindo da Urca para pescar com os amigos do judô, Luiz Marcos, o Maranhão, que era presidente da federação, Carlos Emílio Molinaro. Enfim, muito legal essas lembranças, né? E aí, falando sobre o dedo falso. Eu tenho que falar sobre o dedo falso. O dedo falso é uma brincadeira, é falso mesmo, porque aquele dedo nunca existiu, é uma petulância, é uma indecência, e é uma brincadeira que só o Espanha achava graça, porra. Ele tá quieto, ele não tá falando nada lá. Estava demorando. Hein? Tá falando que estava demorando alguém falar isso, o dedo falso. Meu Deus do céu, foi maravilhoso. Todos os anos, cada minuto que passamos juntos, cada momento que desfrutamos juntos, né? Lembro da viagem para a Argentina, os problemas todos que nós tivemos até para atravessar a fronteira, o retorno quase que impossível, tivemos que dar todos... No momento em que o Brasil não tinha carne, na Argentina a gente comeu carne à vontade, foi uma viagem muito boa, todos juntos, irmanados, muito legal. Então, muito feliz com essa oportunidade de falar sobre esses assuntos. O Marcos de Lúcia está falando que você apagava as luzes da piscina do Mackenzie para a galera pular e tomar banho. É verdade. É verdade. O clube tinha um problema danado com aquela piscina, né? E, em contrapartida,
O banheiro dos meninos, depois do treino, não tinha água. Encontrava água, pagava a luz e eles iam tomar banho na piscina, voltar para casa de banho tomado. Hoje não é muito costume o pessoal tomar banho depois do treino, não. Ninguém quer tomar banho depois do treino. É. O Espanha está lembrando aqui a viagem da Argentina, volta, o Vivaco, doido lá, entrou na cabine lá do motorista. Rapaz, nós tivemos com a nossa vida em jogo naquela viagem no retorno, né? Porque o motorista estava verdadeiramente tendo uma síncope nervosa, ele estava completamente desequilibrado e ele jogou aquele ônibus para tudo quanto é lugar, perigosamente, e nós fomos salvos por Deus. Tentei convencer-me, todo mundo tentou ir lá conversar com ele, ele não consertou nada, até que o Viváqua foi lá e acabou quase que havendo um conflito corporal. É verdade. Cheque. Daniel está pedindo. O Daniel está falando aqui para falar sobre a viagem que fizemos para a cidade de Formosa, na Argentina. Nós fomos à Argentina competir lá a convite do meu querido amigo Marciano Céspedes, um professor lá da cidade de Formosa, que se tornou um grande amigo. Ele faz uma competição anual, inclusive, lá, que eu tenho que estar lá em algum momento. E nessa viagem, né, nós fizemos através de uma agência e tal, fizemos todo o roteiro, nós fomos de avião até a Assunção, no Paraguai, e depois pegamos uma van, né, para atravessar a fronteira com a Argentina e ir para o interior, porque Formosa é no interior. Então a agência programou isso tudo, e tinha que passar cheques, né, para pagamento e tal, e faz um chequinho aqui, um chequinho lá, e paga tudo e tal. E aí, quando chegou lá na hora de retornar, né, que nós estávamos tudo exausto na volta, acho que foi na volta que aconteceu, aí tinha que ir fazer lá no balcão. Eu dei ordem para todo mundo, é o seguinte: vamos lá todo mundo fazer o check-in no balcão da aviação. O Mauricinho se levantou: eu não vou mais dar chequinho nenhum. Eu já dei todos os chequinhos que podia dar, já paguei tudo que tinha que pagar, então eu não vou mais dar chequinho nenhum. Eu não aguentei com aquilo. Mauricinho, pelo amor de Deus, não é chequinho, não é cheque, não. É o check-in no balcão para você entrar no avião, rapaz. Mas foi difícil, não era mole, não. Era cada um mais estranho do que o outro. A Pouzinho tá falando para você falar sobre o treino das 11 horas. Sim, esse era um treinamento especial. Na verdade, o treinamento sempre foi... O treinamento mais importante da universidade durante muitos anos foi o treinamento das 19 horas, né? Mas teve uma época, né, que eram tantos atletas fazendo cursos superiores, né, na faculdade, né, o dia todo, chegando de manhã na universidade, que se ficasse até de noite ia ficar uma coisa muito pesada. Então nós estimulamos mais, transformamos um treinamento que era um treinamento de 11 horas, era um treinamento para universitários, para iniciantes universitários, quase que um lazer e entretenimento de judô, transformamos aquele treinamento num treinamento de alto rendimento. E teve muito sucesso, né? De imediato aquele treinamento se tornou o melhor treinamento da universidade, durante um bom tempo ficou sendo o melhor treinamento, e lá nossos grandes atletas treinaram e se aperfeiçoaram e conseguiram melhorar muito naquele treino. E aquele treino era aberto, como o espírito da universidade, né? Na universidade não tinha... Você podia sair lá do Amazonas, chegar de surpresa na universidade, pedir para treinar, você ia treinar. Era completamente à vontade, né? Era um dojo democrático, completamente aberto, né? E todo mundo se aproveitava disso. Então, esse treino das 11 horas era um treinamento muito importante. Agora, eu falei agora do Amazonas, me veio à cabeça aqui, né? A visita da equipe da Holanda, treinando conosco lá, composto, inclusive, por um dos técnicos, que era um medalhista de campeonato mundial inglês, né? Que era um dos técnicos da equipe holandesa, e mais o Van der Gest, né? O pai dos Van der Gest, tem 2 irmãos Van der Gest, eu não lembro o nome completo deles, né? Mas os 2 também estavam lá, 2 grandões, meio pesados, se não me engano, e treinavam conosco lá durante uma semana ou 2 semanas, né?
Mas teve um desses dias de treinamento que o treinamento estava quente mesmo, e era um treinamento sempre muito forte, muito quente, né? E nesse treinamento, Raimundo Fortunato Silva, o nosso querido Fortunato, treinando com um desses Vanderguest, chegou movimentando na beira do dojo, ali perto da porta de entrada. Os pais ficavam ali sentados, né, num banco. E aí o Fortunato, dentro do dojo, mandou o senhor Naguê de joelho no chão. Não projetou o Vanderguest, não projetou. Ele até afrouxou, porque sentiu que se projetasse, ia projetar fora ou em cima dos pais. Largou o judogui. O Vanderguest foi e deu uma moca no Fortunato. Foi o que bastou. E esse episódio é engraçado, interessante, porque quando o Fortunato levantou, ele plantou logo uma canhota poderosa no meio da lata do Vanderguest, né? Aí a crise diplomática explodiu. Geraldo estava no treino. A crise diplomática explodiu, o pai do Vanderguest, que era um dos técnicos, correu com ele, levou ele empurrando para dentro lá da minha sala de administração, e eu peguei o Fortunato e saí empurrando, correndo ele, levei ele lá para dentro do vestiário do judô. E chegando lá, eu tinha visto o lance todo, eu estava perto, eu vi que foi uma tremenda covardia do Vanderguest, né? Aí o Fortunato achando, inclusive, preocupado que eu ia passar um sabão nele, um esporro, ia dar... eu fiz nada, né? Eu simplesmente agarrei ele, sacudi ele. Que maravilha de canhota que tu deu, Fortunato! Uma delícia, uma beleza. Era a reação que tinha que dar, porque para uma ação tem que corresponder uma reação no mesmo potência e valor. É o que eu acredito. O cara foi injusto e indecoroso com ele, ele reagiu fortemente e não estava errado, não. Mas foi muito engraçado esse episódio. O Bragança está pedindo para você falar sobre como é que é o nome dele? Pô, esqueci o nome dele agora, ó, Fredo. Peraí, Fredo. O Laurentino lutando com o Tenório. Primeiro eu quero falar do Bragança, né? O Bragança não só foi um dos maiores e melhores atletas da equipe da universidade, medalha de bronze no Campeonato Mundial Júnior e muitas outras conquistas, muitas outras medalhas, mas ele também tem o título de ser o mais engraçado de todos os tempos. O Bragança é o cara mais engraçado da equipe de judô, longe dos outros. Ele nos divertia desde a saída da universidade até a volta, depois do campeonato. Ele ia e voltava contando piada, brincando e nos alegrando o tempo inteiro. Tenho muita saudade dele. É meu querido afilhado de casamento, inclusive, ele e a Kátia Valéria. Agora, falando sobre quem mesmo? Qual foi a pergunta, hein? O Laurentino lutando com o Tenório. Ah, sim. Não é o Tenório, não. Negativo. É a luta do Ronaldo Laurentino e Marcos Daudi no Campeonato Brasileiro Esperança, em Botucatu. Isso é 1970 e pouco, eu já não preciso mais, estou ficando velho mesmo. Onde Ronaldo e Marcos Daudi quase se conflitaram fisicamente, um cuspiu no outro dentro do dojo, o Ronaldo Laurentino, foi um escândalo, foi uma loucura. Teve que chamar forças para tirar os caras, dois caras monstros, né? O Ronaldo Laurentino perdeu completamente a linha com o Marcos Daudi, mas ele era destemperado mesmo, incontrolável, mas um grande atleta, uma grande pessoa, um grande amigo. Deixa eu ver aqui, Alfredo. Judô, o Diego Madeira está fazendo a pergunta para você o seguinte: após essa pandemia, como é que o senhor acha que podemos motivar o retorno dos nossos atletas ao treino? Ih, rapaz, tá difícil, viu, Diego? Diego é um grande amigo lá do sul de Minas, da cidade de Itanhandu ou Itamonte, agora eu não estou muito certo, mas uma é pertinho da outra, uma é vizinha da outra, e ele dali. É um lugar extraordinário, lindíssimo, inclusive, ele faz um grande trabalho de judô, é um grande amigo meu, é uma área que tem lá uma fabricação de subprodutos do leite, é muito legal. Diego, eu me desculpa, mas eu sou obrigado a ser um pouco pessimista, né? Eu vejo com muita dificuldade esse ano de 2020. Acho que esse ano de 2020 é um ano perdido. Eu acho que nós ainda vamos demorar a sair
dessa paralisação, dessa imobilidade. Acho que depois da gente sair dessa situação crítica, ainda vamos demorar para pegar o embalo e recomeçar. Acho que o ano de 2020, após a possibilidade de retorno, ele não vai ter condição de ter calendários esportivos em nenhuma modalidade, em coisa nenhuma. Acho que vão sobrar muito poucos momentos, finais de semana para se executar eventos, e mesmo assim acho que todos esses finais de semana serão cobertos, cobrados, apropriados pelo ensino formal, a educação colegial. Então vai ser muito difícil a gente fazer os nossos atletas participarem de competições. Acho que verdadeiramente para mim é um ano perdido. Não dá para ser otimista. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta, Alfredo. A Pouzinho está falando o seguinte, se você falar um pouco sobre... deixa eu ver aqui, que eu estava lendo aqui, acabei... Deixa eu ver aqui que a Pouzinho mandou uma pergunta para você. Conta um pouco da República, primeiro dos meninos e depois das meninas. Não entendi. Ela está falando para você falar um pouco sobre a República. Quando teve aquele período de República, primeiro dos meninos e depois das meninas. Veja bem, foram tantos sacrifícios para que aquilo acontecesse, né? Teve um período em que a universidade não estava investindo muito e eu fiz de tudo com todos os meus esforços e inteligência para que pudéssemos ter lugar para abrigar nossos atletas, tanto do gênero masculino quanto do feminino, mas sempre foi com muitos sacrifícios, mas sempre com um ambiente excelente, com uma alegria enorme, sempre que era colocados atletas nesses locais de república, os problemas eram muito fáceis, no meu modo de entender, de serem contornados. Nós tivemos ali nos fundos, ali logo na saída dos fundos, a República Feminino, e as meninas moravam ali, a Tassiana, a menina lá do Mato Grosso do Sul, como é que era o nome dela? A Daniela, enfim, Michele Ferri Olmos, a Daniela e mais outras lá. E a convivência era regular, normal, tudo sem... Os problemas eram muito fáceis de resolver, porque eram pessoas extraordinárias e os problemas eram ínfimos diante do propósito daquilo. Mas era feito com muito sacrifício, né? Era muito complicado. A Daniela, por exemplo, ela foi forçada a ir para lá, porque ela morava no Grajaú, lá em cima, depois atrás do Country Club, numa ladeira lá atrás, que depois ficou até muito perigosa. E Daniela não tinha condições, não podia sair do treino à noite, chegar em casa às 10h30, 11 horas da noite, para subir a pé aquela ladeira. Então, eu tive que resolver, eu tive que dar um jeito para que houvesse oportunidade de local para esses atletas e conseguir, minimamente, mas conseguir atendê-los. Alfredo, eu só queria... nós temos ainda 12 minutos, tá? Eu queria falar sobre um episódio... 12 minutos. O Pedro Gama Filho te proporcionou uma viagem, não como você como técnico, e sim como você pai. Para um campeonato, assistir 2 campeonatos, um na França e um na Andorra. Que um dos seus filhos estava lutando, Daniel Dornelles. Né? É isso aí. Daí, antes de falar sobre isso, se você me permite, eu vou falar agora aqui. Estou lendo aqui. Eu não sei bem quem colocou. Foi o Marco Antônio. Meu amigo Marco Antônio, Marcão. Aldair, agradeço ao Alfredo por este excelente trabalho que engrandeceram o trabalho das equipes rivais como nossa do Flamengo e na busca de qualidade. Marcão, não tenho dúvida disso. E graças a Deus com bastante harmonia entre os professores. Às vezes os ânimos um pouco exaltados, mas tanto você quanto nós, fizemos excepcional trabalho e nós fizemos jus
a tudo aquilo que conquistamos, tanto o Flamengo quanto a Gama Filho, né? E quero falar também do período que trabalhei aí, de 89, 90 e 91, que foi também um período de bastante aprendizado, foi um período em que eu verdadeiramente lidei com atletas de outro padrão social, de outro nível e status financeiro, inclusive. Foi a oportunidade de conhecer o Luiz André Felizardo Silva, um grande amigo, uma pessoa extraordinária que eu mantenho no meu coração para sempre, e também o irmão dele, que era um menino, ainda uma criança de 7 anos, 8 anos, o João Gabriel, que passava pelo dojo, tinha que treinar comigo o judô, mas ele ia de sunga e falava: João Gabriel, vem treinar, João Gabriel. Não, não, vamos na piscina. E passava voado e não queria nada com judô, não queria treinar judô. Só amadureceu depois. E depois foi meu atleta na Universidade de Gama Filho, João Gabriel, onde ele amadureceu e nos trouxe maravilhosas vitórias também. E com relação aí a perguntas, Odair, sobre o que? Me clareia aí, a velhice é foda. Então, vamos lá. O Pedro Gama Filho te proporcionou uma viagem para sim, assistir. Lembrei. Não como técnico, mas sim como pai, né? E Odair, Daniel Dornelles... meus queridos amigos, a universidade era sensacional. O professor Pedro, um idealista, um homem com a visão além da sua época. É um cara com um coração extraordinário. Eu tive diversos momentos na universidade que eu fiquei entristecido com a universidade, principalmente na hora que ela paralisava as ações, e o professor Pedro sempre foi uma pessoa que se colocou à minha disposição, que me ajudou, que me estimulou, que me amparou. Essa é uma desses momentos, né? Por várias vezes ele tentou me colocar como técnico da seleção brasileira junto à confederação do professor Mamed. E eu sempre pedi a ele para não fazer isso, que eu não gostaria de trabalhar com Mamed. Da mesma maneira que o professor Geraldo Bernardi, meu amigo, meu professor, meu técnico, meu irmão, meu pai, né, também tentou de alguma forma, né, em algum momento, ventilou a possibilidade de me levar, porque a gente fazia uma boa dupla, levar para trabalhar na CBJ. E eu sempre declinei dessa situação. Essa oportunidade foi exatamente o momento em que o professor Pedro pediu ao Neil Wilson para que eu fosse um dos técnicos dessa equipe, que foi para a França, né? E solicitou o Ney, e o Ney já tinha outro nome para ir, que eu respeito, mas o professor Pedro nunca aceitou isso, nunca engoliu essa negativa. Ele estava mandando para aquela equipe, para aquele campeonato mundial, nada mais do que 4 atletas, e um já encaixado para ser o 5º atleta da universidade nessa competição, que foi o Guilherme Martins, que também ele viajou pela outra academia, mas já voltou praticamente indo para a universidade. Lá estava o Guilherme, lá estava a Viviane, lá estava a Débora, lá estava a Renan, lá estava a Bragança, 5. Ele pagou para todos irem a esse campeonato mundial, ele gastou o dinheiro da universidade para suportar esse campeonato mundial. E ele me mandou também para esse campeonato mundial por conta dele. Da mesma forma que ele fez nesse outro episódio, onde também... aliás, esse episódio do campeonato mundial não tem nada a ver com a discussão com o Neil Wilson, com a solicitação dele ao Neil Wilson. Né? A solicitação do Neil Wilson é para ir para a França. Era para participar como técnico desse evento na França, que previa uma competição em Andorra e na cidade de Belfort, né, que é quase fronteira com a Suíça e a Itália, a cidade de Belfort, e depois uma outra competição na cidade de Andorra. Como houve negativa para o professor Pedro da minha inclusão como técnico, ele não se fez de contente e pagou para que eu fosse para a França. Né? Eu fui de Air France para a França. Eu fiquei nos melhores lugares da França pela universidade, me colocou no Hotel Ibis, maravilhoso, antigo, inclusive um Ibis antigo, não era desses Ibis. Depois, todas as despesas, dinheiro pra cacete no bolso, para que eu pudesse acompanhar o meu filho querido nesse evento de judô na França. E aqui está o resultado disso.
Meu filho foi medalha de bronze no Campeonato de Andorra. Esse troféu é uma escultura com a pedra da montanha dos Alpes Pirineus. Uma das maiores emoções que eu tive na minha vida. E que hoje guardo comigo, porque meu filho me deu de presente. Isso tudo um presente do meu querido amigo professor Pedro Ernesto Prado Ferreira da Gama, o professor Pedro Gama Filho, conhecido por todos, que sempre confiou em mim, plenamente, e eu nele, até mesmo nos piores momentos, até mesmo na véspera de sua morte. Me chamou em sua casa, colocou a mão na minha cabeça, um homem que ia morrer, e eu estava tendo graves problemas na universidade, e ele colocou a mão na minha cabeça e disse: não se preocupe, você é de total confiança. Para você, eu faço qualquer coisa, e fez. Eu já deixei instruções expressas para que você fique à frente desse projeto de judô com os meus sobrinhos, falei com os meus sobrinhos. E a outra questão que está te afligindo, eu vou resolver pessoalmente, e resolver. Então eu tenho uma gratidão por esse homem eterna. Deus o tenha no melhor lugar, no paraíso, que é o que ele merece. Alfredo, nós temos agora 5 minutos. Me emociona muito isso. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todos nós aí, nessa live que está assistindo, dessa sua passagem que foi pela Gama Filho junto com a gente, como atleta, professor, técnico, coordenador, pai, amigo, irmão, e falasse para a gente aí. A gente tem 5 minutos. É todo seu agora. Se você me permite, Aldair, antes de fazer essa colocação, eu queria também deixar aqui, né, eu sei que tem muitas pessoas do meu convívio atual no Minas Tênis Clube, em Minas Gerais, os professores, os amigos, os gestores, os pais, os atletas. Eu quero deixar minha gratidão, meu abraço fraterno, meu agradecimento sempre para eles. Muito obrigado por tudo que me propiciam, obrigado pelo respeito, pela consideração e por todas as emoções que passamos juntos. Com relação ao nosso trabalho, Aldair, eu pretendo que esse judô, essa ferramenta maravilhosa, extraordinária, possa nos manter unidos como estamos há mais de 30 anos, que essa nossa união se perpetue para sempre. Que nossos grupos de WhatsApp continuem firmes, que nossos encontros pontuais no Bar do Manel ou na casa do Fred Krim ou em qualquer outro lugar também se repita muitas vezes. Que nós possamos estar juntos também no nosso grupo de motociclistas judocas do asfalto, viajando de moto por aí. Que nós possamos estar sempre unidos, juntos, coetos, irmanados e contando novamente com 15 anos de idade cada um, todas as nossas peripécias por aí. Tudo que vivenciamos e que ainda vamos vivenciar nos traz um sentimento de gratidão e de alegria muito profundos. É isso que eu desejo para nós. Fortalecimento da amizade para sempre. Alfredo, agradeço. Falta 2 minutos. Eu agradeço você ter participado, ter lembrado de todos esses momentos com a gente, reunido a gente nessa live. Fico muito feliz. Você sabe o quanto eu gosto de você e da Nádia. Fundo do meu coração. E a gente continua assim, e vamos continuar assim, junto, unido, e bola para frente, tá? Só para lembrar que sexta-feira que vem volto com o Laquinha para ele responder aí as perguntas e respostas. No sábado, Legal. com a Daniela Pouzinho. E no domingo, Porra, que legal, bacana. com
professor Oswaldo Simões. Então, vamos reunir. Maravilha, muito bom. Não vamos deixar muito bom. essa live aí, por enquanto aí que a gente está nessa quarentena, a gente se reunir e relembrar, conversar. Enquanto a gente estava aqui, eu estava escutando você falar, relembrando de tudo do passado, o pessoal se interagindo, conversando, pedindo. Você viu aí a Nádia falando que estavam falando para ela te dar água. Eu estava lendo aqui, dá água para o Alfredo, dá água para o Alfredo. Então, assim, você vê aí como é que isso aí só une a gente aí, tá? É um sentimento muito bonito, e que se estende aí por muitos anos e que, com certeza, eu gostaria de continuar para sempre. Eu quero me desculpar, Aldair, se alguém deixou de ser citado. Não foi por maldade, absolutamente, mas por causa da cabeça de um senhor já de 63 anos que não lembra de tudo com correção. Pode ser que eu tenha cometido alguma gafe, inclusive. Mas me perdoem, com certeza estão todos dentro do meu coração. Tá bom, Alfredo. Obrigado mesmo. Vai encerrar, já tá com contagem regressiva, tá? Então, um beijo em todo mundo e um beijo em você e um beijo na Nádia, tá? Um abração, tá? Muito obrigado. Obrigado, Minas.